Paulo, você se incomoda se a gente esperar uns 5 minutinhos? Não, hipótese alguma. Tá, para poder trazer o pessoal de lá. Então, eu também vou pedir a Letícia. Letícia está aí? Letícia, que é da comissão organizadora também. Sim, professor, estou aqui, pode falar. Dá uma força lá para o pessoal, para ajudar mais também, que você, eu sei que conhece bem esses trâmites. Recording stopped. Sim, já estamos fazendo isso. Tá. Aí verifica quando achar que está bom, está todo mundo já aqui, aí avisa para a gente começar. Enquanto isso, a gente pode bater no papo aqui. Né? Isso. Eu queria aproveitar aqui para dar um abraço no Paulo, que faz muito tempo que eu não vejo. Acho que a última vez que encontrei com ele, eu me lembro no Rio, numa reunião da Abrasco, já faz alguns anos. Depois a gente teve muito rapidamente aqui na UFSC. Paulo, um grande abraço. Prazer em te ver ainda aqui à distância. Um grande abraço, Sérgio. É um prazer também. Já que estamos nesse espaço aí possível, né? Também quero parabenizar a você, o Lúcio, o Walter, a Magda, a todos os professores, né, professoras que eu conheci aí no mestrado. De fato, para mim foi muito importante. O Walter sabe, eu andava com um projeto de mestrado profissional debaixo do braço desde 2003. Bati na porta do Coordenador Nacional de Saúde Mental, de 2 ministros, fui pessoalmente, mandei, encaminhei, e não saía, porque também eu sei da minha... Você sabe, eu nunca fui de nenhuma gestão governamental, de ministérios, nada disso. Não fui uma pessoa que abandonou o movimento social, então sempre tive ligado ao SEBRES, à Abrasco, depois à Abrasme, né, como o Walter lembrou, fundamos aí a Abrasme, né, a concepção da Abrasme, como filha, né, como consequência, como desdobramento da Abrasco. A saúde mental estava crescendo tanto dentro da Abrasco que uma vez as pessoas da Abrasco, da diretoria, chegaram e falaram: olha, vocês vão tomar a Abrasco. Falei, não, nós vamos então, primeiro criar uma associação, mas que vai ficar coligada, irmã. A Abrasco e a Abrasme ficaram entidades. Então, realmente, como o Walter falou, o mestrado profissional era uma coisa que se fazia para o privado, para pegar dinheiro, e nós queríamos criar esse mestrado com uma proposta muito crítica de formação de saúde mental, né? Com uma visão totalmente diferenciada dos mestrados bancários, né? Como diria Paulo Freire, e o Walter hoje relançou um livro com a Anitta e Paulo Freire. A gente queria formar um pensamento crítico, né? E o curso que eu propus não saiu. Acabou, curiosamente, saindo depois, muito parecido, em uma outra universidade. Mas quando o Walter falou da ideia que estava fazendo, aí eu achei muito oportuno e me senti muito contemplado pelo fato de termos um mestrado profissional que tinha uma proposta não mercantil, não utilitarista, né? Como vários desses programas se demonstraram, não podemos generalizar, não todos, mas e acho muito importante, fiquei muito feliz de participar, e participei até mais ou menos me aposentar, eu sou aposentado, não parece, e também após uma doença grave que eu tive, que também diminuiu um pouquinho, principalmente as atividades, mas continua aí. Agora, passado o tempo do impacto da aposentadoria, eu comecei a me organizar, então, muito feliz, quero dizer. Aproveitei para falar, porque no card da homenagem, da abertura, estava minha foto, meu nome também. Aí, quando eu não fui anunciado, eu falei, opa, vou aproveitar. Né? São atos falhos, às vezes. Né? Hoje o ministro da Economia fez um ato falho. Né? Então, o ato falho diz alguma coisa. Aí aproveitou, quem sabe, esse intervalo, deu oportunidade de eu agradecer ao convite de vocês, a possibilidade de me sentir incorporado, irmanado, parceiro desse projeto que eu considero tão importante. Né? Muito obrigado e parabéns pelo projeto, pela longa vida ao mestrado profissional em saúde mental da UFSC. Obrigado. Paulo, essa casa vai estar sempre muito feliz com a tua presença. Quem sabe a gente não engata aí um professor visitante para a gente passar por essa onda, essa coisa, e
porque, como diz o manezinho aqui da ilha, a gente enverga, mas não quebra. Então, de história em história, nós vamos adiante. Quem sabe a gente não conta contigo aí como aposentado, aspas, porque... É aí, Lúcio, obrigado. Eu continuo sem quebrar, né? Quase quebrei, como você sabe. Cheguei a quebrar um pouquinho. O Walter veio me visitar na UTI, lá na sala de atendimento intensivo lá do hospital, né? E foi expulso, ele e os outros membros da Brasme, porque eu queria fazer uma reunião da diretoria da Brasme dentro da sala de tratamento intensivo. O meu médico falou, não pode. Aí não teve jeito. Logo depois eu consegui sair da sala para ir para uma sala individual. A gente fez, né, Walter, a reunião dentro do hospital. Mas, evidentemente, muitas dessas dificuldades foram superadas, né? Recompondo. Agradeço, Lúcio, o convite de vocês e, mais uma vez, a possibilidade de poder participar desse trabalho tão importante. Para mim, marcou muito as idas, as reuniões, as aulas, os encontros com Santa Catarina, né? Que tem um movimento de saúde mental, como o Walter falou, muito potente. Nós temos foto, Paulo, nós temos foto da sua aula que você deu na casa da Maica. Está aí agora, não sei se você lembra. Ah, lembro, claro que eu lembro. Vamos reunir essas fotos num álbum aí e botar na página. Como esquecer aquela aula e aquela casa, né? Jamais. Pois olha, nós estou esperando vocês aqui, viu? Nós estamos parecendo um monte de tia velha falando do passado. Vamos começar a conferência. Estou aqui, estou esperando aí. Aí para escutar. Paulo, já jogou para outra sala? Obrigado. Você também. Vamos conferir aqui com a Daiane. Daiane, já está de volta? Nós estamos com 59 participantes agora, Walter. Bastante gente entrando na sala. Bom, eu estou com essa missão de apresentar o Paulo Amarante, que é uma coisa bacana, que é uma conferência magna, merece uma apresentação magna também. É muito difícil por vários motivos. Um dos motivos... Walter, desculpe, só te interromper um minuto, desculpe, é que a gente está com a presença da professora Cristiane Derani, nossa pró-reitora de pós-graduação, ela chegou agora na sala. Eu gostaria só de mencionar o agradecimento à presença dela nessa conferência magna do professor Paulo Amarante. A gente estava aguardando a professora Cristiane para a sessão de homenagem dos 10 anos do mestrado, mas ela acabou de ingressar. Então, muito obrigado pela sua presença, professora. Professora, se quiser fazer uma saudação, também abrimos um espacinho aqui, estamos um pouco com a hora atrasada, mas nada que impeça a senhora fazer uma saudação aqui, professora, por gentileza. A senhora que é pró-reitora e está aqui nos prestigiando. Nos escuta, professora? Sim, escuto, professor. Bom, primeiramente, eu gostaria de pedir imensamente desculpas, né, por ter esse atraso inexcusável, mas, enfim, é um prazer e eu peço também bom, eu peço desculpas pelo atraso, peço também, agradeço a sua deferência, apesar de tudo isso, e eu gostaria de dizer que, para mim, é realmente um motivo de muita, não diria de alegria, mas, assim, de externar a minha solidariedade no fato de que nós estamos aqui comemorando, né, um mestrado profissional que, no meu entender, é de extrema importância, sempre foi de extrema importância e extrema relevância para a universidade, e hoje, mais do que nunca, a sua presença ela é fundamental, a presença desse mestrado. Eu gostaria de cumprimentar o coordenador, professor Sérgio de Freitas, eu gostaria de cumprimentar o coordenador da mesa de 10 anos do mestrado profissional em saúde mental da UFSC, professor Fabrício Menegon, e em especial, professor Walter, o coordenador, né, do 13º Encontro sobre Saúde Mental catarinense, né, professor Walter de Oliveira, mais do que um reconhecimento como profissional, como professor, é um reconhecimento pela sua incansável, né, batalha pela saúde mental. Eu acho que a gente tem que sublinhar aqui para a ProPG
esse programa profissional em saúde mental, ele revela, primeiro, um protagonismo da nossa universidade, segundo, a nossa força, a força dos nossos docentes em não se deixar abater num momento tão difícil, sobretudo como esse que nós vivemos durante a pandemia. Eu quero dizer que se esse mestrado já era importante por si, por seu ineditismo, pelo seu conteúdo, hoje ele é indispensável. A formação que ele faz para os profissionais de saúde da rede pública é de uma preciosidade incomensurável. E é muito importante que isso seja tornado público, no momento em que nós vivenciamos uma pandemia que está sendo revelada, né, a partir de tantas tentativas de obscurecimento que nós sofremos, né, o país nesse obscurantismo, de negacionismo com relação à pandemia que nós estamos vivendo. Está aí a CPI, que não nos deixa mentir, mas, apesar de toda essa CPI, nós temos ainda a necessidade de evidenciar a pandemia de saúde mental que nós vivemos. Eu até gostaria de compartilhar, professor, eu sei que estamos aí já não adiantado, mas algo que eu acho muito importante. Recentemente, falando com um colega, ele disse que ele perdeu um irmão para a pandemia. E aí eu perguntei para ele se ele tinha adoecido de Covid. Ele falou, não, ele adoeceu de depressão. E perdeu-se por isso. Então, esse é um testemunho que eu quero aqui transmitir, que nós precisamos ficar de olhos abertos e de corações abertos para saber que nós estamos vivenciando uma pandemia muito aguda da saúde mental, que também está tirando vidas, que também está destruindo famílias, e que nós precisamos olhar e tratar. E o professor Walter, sabe, é um grande parceiro nessa nossa luta. Eu gostaria muito de relembrar isso e de desejar um excelente evento, uma excelente mesa, uma excelente palestra, uma excelente homenagem para vocês todos, e especialmente para esse programa. Muito obrigada, professor. Obrigada, professora Cristiane, sempre parceira para a UPG. Bom, vamos apresentar aqui o professor Paulo Amarante, e eu fico aqui com um desafio muito grande por alguns motivos. Vou citar dois. Um, pela trajetória do Paulo na nação, importância do Paulo na história do Brasil. Recording in progress. E eu não vou ser, não é um clichê, é uma verdade. Paulo é um representante importante da nação brasileira na história do país, porque a saúde é a espinha dorsal de um país. O Paulo é um ícone dentro da saúde, não só a saúde mental, saúde, SUS. Paulo Amarante é um ícone. Então, já é difícil apresentar uma pessoa desse tamanho e dessa grandeza. Segundo, porque eu conheço o Paulo há 40 anos. Na verdade, 43 anos que eu conheço o Paulo. Então, vocês imaginam, ele contou só uma historinha ali, no negócio da reunião na UTI, que eu estou rindo aqui, porque eu estou lembrando daquilo ali. Nós fomos expulsos. Ele não foi expulso porque ele era o paciente, né? Mas eu e o Paulo já fomos expulsos de várias outras coisas também, expulsos, demitidos e coisa e tal. Então, em 43 anos de história, é difícil você condensar e tentar apresentar uma pessoa que você conhece há 43 anos e da qual eu tenho a honra de me considerar, ou ousadia de me considerar amigo. Conheço sua família, conhece minha família, estivemos em momentos diversos, muitas coisas aconteceram, muitas águas passaram nas nossas vidas, agora um pouco mais distante por conta da pandemia, mas sempre nos víamos bastante no Rio de Janeiro, minha cidade de origem, cidade que o Paulo é hoje um cidadão honorário. Então, mas eu vou falar algumas coisinhas importantes. Primeiro, o Paulo, para quem não sabe, eu vou falar, Paulo, isso porque tem jovens aqui, tem pessoas muito jovens, pessoas que conhecem, às vezes não conhecem muito da história. Em 1978, num dia que, se não me engano, em outubro, se não me engano, 3 residentes do Hospital Gustavo Riedel, que é um
faz parte do conglomerado de 5 hospitais psiquiátricos no Rio de Janeiro, que formam o Centro Psiquiátrico Pedro II, que é o maior centro psiquiátrico da América Latina. Então, lá tem, dentro daquele espaço enorme, no engenho de dentro, tem um hospital de adultos, homens, um hospital de mulheres, um hospital de crianças, um hospital de emergência, tem 5 hospitais psiquiátricos, um conglomerado. E aquilo ali era um centro, como era toda a psiquiatria brasileira naquela época, um centro de torturas, de maus tratos, de abuso, de violência, uma série de coisas. E 3 residentes, entre eles Paulo Amarante, denunciaram nos livros de ocorrência do hospital os maus tratos que os pacientes vinham sofrendo. E, por esse motivo, foram demitidos. Naquele momento, naquela hora, a ditadura militar, era um momento perigoso da história do país, era um momento... Desculpa se estão sendo apresentados a minha gatinha, ela sempre participa dos eventos. Era um momento perigoso, era um momento arriscado, em que as pessoas podiam ser presas, torturadas, e essas 3 pessoas, inclusive o Paulo Amarante, tiveram essa coragem enorme de afrontar o regime militar, afrontar a violência, denunciar. Era um momento dos mais perigosos daquela época, e foi demitido na hora, demissão sumária. Eu trabalhava dentro do mesmo centro, no hospital vizinho, o Hospital de Longalote, e a gente já estava acompanhando o que estava acontecendo, soubemos daquilo ali. Naquela época não tinha celular nem internet, mas as notícias também corriam, e eu imediatamente também abandonei o trabalho com várias outras pessoas, e fomos todos para a Associação Brasileira de Imprensa nos juntar ao movimento REME, Movimento de Renovação Médica, que estava em assembleia permanente na luta política contra a ditadura militar, e ali nasceu o Movimento de Trabalhadores de Saúde Mental, a reforma psiquiátrica brasileira. Por isso que eu digo que o Paulo é parte importante da história do Brasil. Ali nasceu o maior movimento de saúde mental do país, que mudou a face do país. Mudou a face do país, porque nós tínhamos até ali as pessoas com transtorno mental nesse país irremediavelmente condenadas a viver em campos de concentração, que eram os manicômios, como o manicômio de Barbacena, como vários outros no país, Juqueri, e passaram, então, a ter uma nova esperança. Hoje nós temos pessoas que vivem vidas produtivas, vidas alegres, que estão conversando com a gente, que estão ao nosso lado, que são nossos alunos, que são nossos colegas, porque houve esse momento de libertação do Movimento Trabalhador de Saúde Mental. Então, de lá para cá, nós vivemos várias coisas, horas juntos, horas separados. A carreira do Paulo tem um livro icônico, que ele está querendo tirar de circulação, mas eu acho que não deve, Paulo. É um livro que vale a pena ler, mesmo que com alguma coisa esteja um pouco fora de esquadro já, mas é um livro. Livro não se deixa de ler, que é o Loucos pela Vida. Tem até a camiseta, eu ia botar a camiseta aqui, mas eu, na correria, não consegui botar. Loucos pela Vida é um livro que, se você estuda a saúde mental e quer saber saúde mental no Brasil e não leu aquele livro, você não tem como você dizer que conhece saúde mental se não leu Loucos pela Vida, se não partilhou desse momento de análise epistemológica, político-jurídica, técnico-assistencial que o Paulo conseguiu compilar naquele exemplar. E tantas outras coisas, como eu disse, não vou me arriscar aqui a falar de coisas, porque a gente quer ouvir o Paulo. Mas eu só queria dar essa noção de quanto que eu sou orgulhoso, honrado, admirador do Paulo. Lutamos juntos, lado a lado, cotovelo com cotovelo, ombro a ombro, muitas vezes. Como eu disse, fomos expulsos juntos de coisas, fomos traídos em outras coisas, fomos demitidos. Paulo, eu não gosto de falar nunca da personalidade das pessoas, que sempre dá errado. A gente fala uma coisa, o cara pode achar, mas Paulo é um cara que não, vamos colocar assim, não, ele talvez dê um boi para entrar numa briga, mas ele dá uma boiada para não sair. Então, o cara é um cara que briga. E graças a essa vontade de brigar pela vida, brigar pelas pessoas, brigar pela sociedade, nós tivemos momentos difíceis, quando eu estive perto, eu estive junto, Paulo certamente muito mais,
mas também teve esses momentos de que conseguiu levar adiante um projeto social que hoje tem um dos movimentos, que eu acho um dos movimentos mais fortes, movimentos sociais mais fortes do Brasil, que é a reforma psiquiátrica brasileira. Então, sem mais delongas, eu quero passar a palavra para o meu amigo, do qual sou grande admirador e honrado de ter aceitado esse convite. Eu sei que é difícil com a sua agenda, com a dificuldade que você tem hoje de estar atendendo a todos os convites que tem. Honrado de que você tenha aceitado participar do nosso mestrado quando nós lhe convidamos. E acho que esse é um grande momento para todos nós aqui, de poder compartilhar esse momento com você. Então, passo a palavra para você, Paulo, fique à vontade aí. Todos estão aqui ansiosos por lhe ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado, Walter, pelas palavras, pelo carinho, pelo cuidado, né? É uma satisfação para mim, uma emoção também, e uma grande responsabilidade. Não sei se eu vou contemplar as expectativas. Eu, como sempre, você já falou, eu sou uma pessoa que não se contentou, não me contento com pouco, queria muito mais da reforma, queria muito mais coisas, e sempre tive uma relação crítica com todo esse processo, né? Entrei desde o comecinho, como você falou, e continuo aí, mas sempre de uma maneira muito preocupada com a reflexão, com a possibilidade de crescimento, com a possibilidade de transformação. Então, eu trouxe algumas questões, assim, como você falou, também estou num momento muito repleto de coisas, né? Mas consegui preparar algumas discussões. Eu vou pedir autorização para que eu possa compartilhar a tela, entendendo? E, então, não sei se vocês já estão vendo a tela compartilhada. Sim. Sim? Sim. Então, obrigado. Qualquer questão, vocês me digam, né? Me foi sugerido esse termo, essa expressão reforma psiquiátrica, perspectivas em um futuro incerto, né? Então, eu tive assim como objetivo trazer a discussão desse tema reforma psiquiátrica, em primeiro lugar, que muitas das vezes eu, como professor, como editor, muitos anos de editor da revista Saúde Debate, de outras coleções de livros, de participante de revistas, eu sinto que, na maior parte das vezes, ainda hoje, o tema reforma psiquiátrica é reduzido, é restrito à reforma do modelo assistencial, reforma de serviço, né? Fundamentalmente, sair daquele modelo pineliano, clássico, dos hospitais, das instituições asilárias, etc., e abrir serviços comunitários, territoriais, o que é uma questão muito importante. Tanto a superação daquele modelo, daquela forma de lidar com o sofrimento, com a loucura, quanto também pela possibilidade de criar, então, novas formas de cuidado, novas concepções, novas estratégias. E, nesse momento sombrio, né, de grande preocupação que estamos vivendo no país, pensar estratégias e formas de resistência, né? Aqui eu coloco algumas dessas consequências, né, que aquele modelo asilar, manicomial, como o Walter falou, lembrando, né, hoje eu participei do lançamento desse livro Loucura e Transformação Social, que acabamos de concluir esse livro, de uma análise dos 40 anos da reforma psiquiátrica. O subtítulo é Autobiografia da Reforma Psiquiátrica no Brasil. O termo autobiografia é inspirado no último livro de Franco Basaglia, que fez um livro sobre a história do movimento da psiquiatria democrática, que nos inspirou muito, né? Então, é muito importante que jovens profissionais, jovens trabalhadores e trabalhadoras, usuários, militantes de direitos humanos, pessoas de várias formas que se inserem nessa questão da luta antimanicomial, vejam o cenário, a situação que nós encontramos naqueles anos 70, como o Walter está falando, como o Walter lembrou aí.
Então, isso também fortaleceu a ideia de que a loucura, a insanidade, é periculosidade, é muito difícil superar esses conceitos no imaginário social, nos preconceitos, etc., desrazão, risco, perigo, né? Sinônimos, então, na prática, de instituições de vigilância, de controle, de disciplina, de correção, normatização, assim, muito próximas a instituições, outras instituições totais, violentas, como as penitenciárias, os tratamentos morais, o reformatório, e que multiplicaram práticas de mortificação, de mortalidade, de violência, de deshistorização, né? Inclusive, coloco aí um livro, para mim, muito importante, que eu participei da organização, que é o livro chamado Colônia, uma tragédia silenciosa. Deixo o link aí, depois vou dar para que as pessoas possam acessar, que é o livro com as fotos originais de Barbacena, do Hospital de Barbacena, que, inclusive, foi o livro que inspirou, que deu à autora do livro Holocausto Brasileiro o conhecimento do que era essa realidade. Todas aquelas fotos foram anteriormente publicadas, vários anos antes, nesse livro Colônia, uma tragédia silenciosa. Um documento importantíssimo, marcante, que eu utilizo muito, tanto para cursos, para debates, para seminários com a comunidade, né, para que vejam o que eram essas instituições e que muitas ainda estão sendo, continuam sendo, e muitas voltam a ser, né, na medida que a gente está com esse tempo de reversão de todo esse modelo. Então, naqueles anos, o Walter observou isso, né, nós tínhamos uma situação, primeiro, ainda de final de ditadura, mas também uma ânsia social, uma ânsia popular, uma ânsia da sociedade civil de redemocratização, né? Por isso, teve grande repercussão as denúncias que nós fizemos de violência, de torturas, de morte, né? Nós tínhamos quase 100 mil vagas. Aí está escrito 1000, mas está faltando 2 zerinhos aí. Quase 100 mil pessoas internadas em manicômios. A situação era tão grave que não se tinha uma dimensão aproximada desses números. O hospital de Juqueri, que o Walter fez referência, teve entre 20 a 30 mil internos. Vocês verem o que eram essas instituições. Praticamente tudo que tinha de recurso, que era aplicado de recursos em psiquiatria, ia para hospitais psiquiátricos. Na sua grande maioria, hospitais com características violentas, asilares, né? Grande parte eram privados ou filantrópicos, 75%, e os hospitais públicos, que também passavam por situações, ambos, de muita violência. Foi nesse sentido, nesse contexto, que nós criamos esse movimento Trabalhadores de Saúde Mental, o MTSM, que depois se desdobrou em movimento por uma sociedade de manicômio, depois um movimento antimanicomial, e que foi o ator principal de todo esse processo da reforma psiquiátrica enquanto um processo social, um processo político. A capa dessa revista me marcou muito, uma revista de psicologia que tinha naqueles anos, né, que chama de Campo de Concentração. Hospitais psiquiátricos, nossos campos de concentração. Eu nunca apaguei da mente a imagem desse homem raquítico, desnutrido, né, com a imagem de que ele não está no campo de concentração, efetivamente, não está no campo de criminosos, mas sim numa instituição de saúde. Essa foto foi tirada em Juqueri. Então, era um momento, aquele da redemocratização dos anos 70, da luta contra a ditadura. Essa é uma outra foto lá do Hospital de Barbacena, em que nós falávamos em psiquiatria democrática. Eu falei, esse livro de Franco Basaglia e Paulo Tranquina chamava Autobiografia de um Movimento, da Psiquiatria Democrática. Né? Basaglia dizia, eu não sou antipsiquiatra, eu não sou contra a psiquiatria, eu quero fazer uma psiquiatria democrática. Uma psiquiatria para as pessoas, que defenda a vida, que defenda os direitos, que defenda a possibilidade das pessoas serem diferentes, serem diversas e não morrerem por isso. Então, esse movimento que ainda existe, ainda é importante, tem uma revista importante, Psiquiatria Democrática, nos inspirava a ideia da democracia.
Por outro lado, as comunidades terapêuticas, sem aspas, o projeto original, né, do qual foi expressão Maxwell Jones, médico militar inglês, né, na luta por transformar instituições que eram, como estamos vendo aí nas fotos e visto antes, violentas, instituições de mortificação, né, de pessoas, de deshistorização, em locais que pudessem ser comunitários, pudessem ser de autoajuda, de solidariedade, de reciprocidade, e por isso serem terapêuticos, né? Então, falávamos em Loucos pela Vida, esse nome que eu acabei utilizando para esse livro, como foi feito referência, que eu disse hoje de manhã que eu queria, já tem 26 anos, ele está em catálogo ainda na editora, mas foi inspirado por um movimento que nasceu em Juqueri, criado entre várias pessoas, entre elas Luizinho Gonzaga, um músico, a ideia de inverter a concepção de loucura, não como desrazão, incapacidade, responsabilidade, algo negativo, mas também de uma luta pela vida, né? Algo que defendesse a vida, algo que fosse ligado à ideia de inclusão, de emancipação, de reconhecimento, de solidariedade, etc. Começamos a olhar para as atividades de arte e cultura, né? A influência de Dr. Anísio e outros tantos foram muito importantes, a ideia de diversidade, de reconhecimento de que as pessoas são diversas em raça, em etnia, em sexualidade, em forma de comportamento, etc. E de também pensar, então, estratégias de mudar a vida, de produção de vida, de economia solidária. Então, era um momento de muitas expectativas, né? De muitas expectativas. E tomamos conhecimento de que a psiquiatria havia se esquecido dos sujeitos, das pessoas, para se ocupar de doença. Escreveu livros, tratados sobre doenças, as psicoses, as neuroses, as psicoses se dividem em, se classificam assim como, e que não tratavam de pessoas. As pessoas eram essas aí, que estão nessas salas. Então, exatamente a proposta que nos inspirou, que nos mobilizou, que nós também pudemos conhecer pessoalmente Franco Basaglia naquele momento, no final dos anos 70, em 78 e 79 ele esteve aqui no Brasil, que era o seu princípio básico, ético, epistemológico, né, inspirado na fenomenologia husserliana, né, que é a ideia de colocar a doença entre parênteses. Ele dizia, a psiquiatria colocou o homem entre parênteses para se ocupar de doenças. Nós temos que colocar a doença entre parênteses, se ocupar de sujeitos, entender as suas histórias, os seus projetos, as suas vidas, as suas dificuldades. Não pensar isso como necessariamente doença, né? A depressão, a tristeza, o sofrimento, a angústia, são experiências humanas. Não são, em hipótese alguma, sinônimo de doenças. A mesma questão com drogas. Nós não tratamos pessoas, não tratamos drogados, tratamos pessoas que usam substâncias. Muitas das vezes, na psiquiatria clássica, se trata com drogas pessoas que têm problemas com drogas. Então, são contradições muito importantes. E outro princípio que nós constituímos desde aí, desde o final dos anos 70, até agora, embora a luta tenha sido mais difícil, é lutar contra a patologização e a medicalização da vida, em que o termo transtorno passou a ser de tal maneira apropriado pela psiquiatria que não se fala em transtorno sem se pensar em doença. Curiosamente, se fala em saúde mental, mas se fala em transtorno e se remete à ideia de transtorno como sinônimo de doença. Aliás, a Classificação Internacional das Enfermidades, no capítulo de transtornos mentais, diz que utiliza transtorno ao invés de doença porque é menos problemático. Mas não há uma definição científica do que vem a ser transtorno, e como na língua inglesa se usa desordem, que é um distúrbio da ordem. A grande questão, epistemologicamente, cientificamente, qual é a ordem. Então, nessa concepção desses princípios, que não basta mudar o local de tratamento, de hospício, local violento, para locais comunitários, mais humanos, etc., o objetivo do processo de reforma psiquiátrica ficou muito mais amplo, no sentido de construir um outro lugar social, construir outras relações
da sociedade com a loucura, com a doença, com o sofrimento, qualquer outra expressão, todas elas limitadas, todas elas pouco bem definidas, né? Tanto doença, o Sérgio conhece bem aí o belíssimo histórico trabalho do professor Giovanni Berlinguer, a doença, mostrando o quanto que a medicina tem dificuldade de definir doença e o quanto, ainda mais no campo da saúde mental, essa definição é problemática, é limitada. Então, nós precisamos mudar as relações da sociedade com as pessoas que, de alguma forma, são diversas, são distintas, né? Daí veio essa ideia de um movimento de transformar, não só de trabalhadores de saúde mental, mas um movimento por uma sociedade sem manicômios. Manicômio entendido não apenas como hospício, mas como as práticas de exclusão, os saberes, os manicômios mentais, né, as concepções e etc. Então, foi nesse... Desculpa aí o barulho, eu não consegui tirar esse barulho aí nesse sentido que eu comecei a trabalhar com uma ideia de reforma psiquiátrica como um processo social complexo, é um conceito de Franco Rotelli, que não é só uma mudança técnico-assistencial, né? E eu, como disse, do meu posicionamento, às vezes crítico, meio... às vezes é difícil, né, para algumas pessoas, eu criticava muito a Declaração de Caracas, famosa Declaração de Caracas, mas se vocês perceberem bem, o documento da Declaração de Caracas da Assistência à Saúde Mental chama Reestruturação da Assistência Psiquiátrica. Ele não fala que é necessário redefinir epistemologicamente o campo da saúde mental, da alienação, da ideia de transtorno, de doença, né, do processo saúde-enfermidade. Não há uma discussão profunda disso, né? Não há um investimento efetivo desse debate, né, desse debate que é importante. Então, eu trato doença mental sem saber o que é doença mental, mesmo mudando para transtorno, sem saber o que é isso, o quanto que de moral, de ético, de cultural está sendo incluído nessa forma de nomeação e de patologização. Então, existe um debate que é teórico-conceitual, é epistemológico, um que é técnico-assistencial, que muda, né? Se eu considero que não é mais alienação mental, como dizia Pinel primeiro, depois degeneração mental, como Morel, depois doença mental, como Kreppel e tudo mais, é transtorno. Então, os tratamentos são formas de correção, de normatização, de imposição de uma regra, de uma norma. Essa mudança vai implicar em novos serviços, em novos dispositivos, não como espaço de normatização, de correção, de punição, de vigilância, como vimos antes, mas de produção de vida, de subjetividade, de intermediação entre essa pessoa, suas singularidades, suas especificidades e a sociedade. Também no campo jurídico-político, as práticas de cidadania, de emancipação, de participação social, e na dimensão sociocultural, no sentido de produzir novas concepções, novos imaginários, nova produção de sentido sobre essas experiências, né? Experiências, o Franco Rotelli, nesse processo, chama de experiência-sofrimento na relação com o corpo social. Então, é uma discussão ampla que nos levou a pensar intervenções não apenas no campo da saúde, no sentido de novas formas de tratamento, de clínica, de cuidado, mas também da relação de direitos humanos, de emancipação, de autonomia, no campo da cultura, da diversidade cultural, da participação, da educação, né, do trabalho e da economia, da intervenção no território político existencial. A questão da regionalização dos CAPs, muitas pessoas falam do serviço, da comunidade, não é só pela questão do acesso físico ao serviço. É uma intervenção, uma transformação da forma como a sociedade lida e pensa essas questões. E aí tivemos, claro, avanços, né, com várias leis. Eu botei aqui a lei da reforma psiquiátrica, a lei 10.216, que estão fazendo 20 anos dela, mas antes da lei 10.216, a lei 10.216 ficou 12 anos de tramitação. Foram aprovadas leis muito importantes
a lei primeira do Rio Grande do Sul, do deputado Marcos Rolim, e aí desencadeou uma série de leis. Leiam o texto da lei do Marcos Rolim, no Rio Grande do Sul, ou a do Ceará, ou do Espírito Santo, ou a de Minas, vários deputados que são leis muito mais avançadas, são leis muito mais de caráter antimanicomial, com muito mais propostas. A Lei 10.216 foi muito importante e trouxe uma legalidade para o processo de reforma, né? Mas não definiu a extinção dos manicômios como era originalmente o projeto Paulo Delgado. Além da lei, de todo o processo, tivemos várias conferências, encontros da luta antimanicomial, as conferências de saúde mental, depois os congressos da Abrasme, né, que foram muito importantes. Eu acho que a Abrasme veio, né, nós construímos originalmente aí a Abrasme em Santa Catarina. A partir desses encontros, começamos a pensar na necessidade de um encontro, de uma associação nacional, de uma revista, né, onde pudesse expressar essa produção, essa posição política, essa construção de um pensamento crítico, e todo esse processo contribuiu para que o cenário fosse mudando, né? Muito antes da lei, inclusive 10.216, que eu falei, várias outras leis e várias iniciativas, a criação dos CAPs, dos NAPs, Centro de Convivência, as residências assistidas, as oficinas, projetos de geração de renda, várias iniciativas, projetos de defesa dos direitos humanos, vários projetos culturais, né? No período que nós fizemos essa oficina Loucos pela Diversidade, que o Walter participou também, nós levantamos logo depois, no Brasil existiam mais de 1.000 projetos culturais feitos por pessoas na área da saúde mental. Projetos, grupos de música, bandas, né? Corais, grupos de teatro, blocos de carnaval e várias tantas outras iniciativas, né? Da mesma forma que projetos de geração de renda também, mais de 1.000 projetos. Então, um avanço. Desculpe aí, as imagens acabaram entrando depois. Eu tenho uma coleção que eu fui juntando, depois doei então para o Lápis. Quem tiver interesse, é só acessar o site, botar aí no Google Projeto Memória da Reforma Psiquiátrica do Brasil. Todas essas imagens estão lá disponíveis, cartazes, os relatórios dos encontros, das conferências, documentos de interesse para quem está fazendo tese, escrevendo livros, etc. Então, em resumo, né, estou falando rápido, nós atrasamos um pouco, nós desencadeamos um processo potente de transformação social. O 18 de maio, criado para provocar a sociedade a pensar, foi crescendo tanto que depois o 18 de maio passou a semana da luta antimanicomial, depois o mês de maio. Há muito tempo que eu vejo, do dia 1º ao último dia de maio, né, nós temos atividades no Brasil inteiro, científicas, políticas, culturais, legislativas, etc., etc., né, chamando, provocando, criando iniciativas com a participação efetiva de usuários, de familiares, ex-usuários, sobreviventes da psiquiatria. Então, tivemos um processo muito importante. Nesse processo, que foram fechados mais de 60.000 camas, vagas, né? Eu sempre fico meio inquieto quando falo camas, porque o Luiz Cerqueira, o professor Luiz Cerqueira, antigo psiquiatra, que foi também um dos nossos inspiradores, dizia que era tão cínico é tão cínica, né, a questão da hospitalização, que na época o INAMPS, né, depois do SUS, pagava leito-chão, ou seja, pessoas que o hospital não tinha cama nem para ela dormir, mas ela dormia no chão, mas era paga a diária. Então, foram fechadas mais de 60.000 vagas nesses hospitais. Dessas 60.000 vagas, saíram milhares de pessoas, né, em vida e mudaram as suas vidas, ressignificaram as suas vidas. Foram morar em residências, foram trabalhar em projetos culturais, em cooperativas. Eu conheço muitas centenas dessas pessoas pelo nome, né, pessoalmente, diretamente. E também nessas 60.000 vagas que foram fechadas,
impossibilitaram que outras milhares de pessoas entrassem nesses manicômios, entrassem nessas instituições, fossem vítimas de violência, de constrangimento das mais várias, mais variadas formas, etc. Então, que não ingressassem nessa carreira moral, como diz o Goffman, dessas instituições totais, desse processo de violência. Então, uma mudança, e, além disso, a criação de novos serviços, claro, de novos serviços, os mais de 2.000, quase 3.000 CAPs, centros de convivência, e outros espaços culturais, as residências, o programa de volta para casa. Então, muita coisa eu não coloquei aqui no slide, mas porque era a ideia ser um roteiro. De qualquer maneira, criamos a RAPS, uma rede de atenção psicossocial, pensando não apenas um ou outro serviço, mas toda uma rede de dispositivos variados, da atenção primária aos serviços mais especializados, a residência, a projeto de cultura, projeto de trabalho, etc. De qualquer maneira, então, vou entrar um pouquinho na fase um pouco final, não extinguimos todos os 25.000 leitos ainda existentes. Talvez tenha mudado um pouco esse dado, nós temos tido dificuldade agora de acompanhar dados oficiais. Por quê? Em parte, não houve um investimento, efetivo na desmontagem dessa rede manicomial, como se nós acreditávamos que iria continuar sempre essa política favorável, e também por uma certa fragilidade da rede substitutiva, tanto em termos quantitativos, em primeiro lugar. Poucos, menos de 3.000, ideal que nós pudéssemos investir, que é um investimento importante na área de saúde mental, tivéssemos 3 ou 4 vezes mais CAPs, 3 ou 4 vezes mais centro de convivência. Tínhamos referências de modelos, por exemplo, da experiência italiana, da experiência espanhola, da experiência francesa, de outros serviços territoriais, de outras regiões, e não foi feito. Por outro lado, também as práticas, as questões qualitativas. Os serviços ainda ficaram muito influenciados pelo modelo biomédico e clínico das práticas, mesmo com a ideia da clínica ampliada, muitas das vezes restrito a iniciativas, a abordagens clínicas, menos do que a outras formas de transformação, outras formas de cuidado. Então, é nesse sentido que eu sempre observei, e aí volta a apresentação da oficina Loucos pela Diversidade, pouca articulação com outros setores. Tanto o SUS, a reforma sanitária, quanto a reforma psiquiátrica, não tiveram adequada cobertura, por exemplo, na área de educação, formação de cursos profissionais para a atenção primária, para a saúde da família, para a atenção psicossocial. Não tivemos políticas de esporte, políticas de cultura, política de trabalho, de assistência social, muito poucas. Quer dizer, é como que se a reforma sanitária, e dentro da reforma sanitária, a reforma psiquiátrica, ela caminhasse sozinha, sem a cobertura, sem a complementação adequada de outras políticas, dando suporte para a residência, para trabalho, para a formação profissional. Então, sempre teve limitações em relação a entender essa política, não só como uma política da saúde, mas uma política intersetorial, mais ampliada. Por outro lado, marco aqui também a baixa participação social na gestão. Quem me conhece sabe, eu também fui do Conselho Nacional de Saúde, representante da luta antimanicomial na Comissão Intersetorial de Saúde Mental, a dificuldade com que nós conseguíamos fazer as reuniões, estavam sempre cobrando que fossem realizadas as reuniões, as conferências nacionais de saúde, eu vou dar uma pulada aqui para a conferência, desculpe, as conferências nacionais de saúde, a participação social, seria muito importante que
os conselhos municipais, estaduais. Então, rigorosamente, desde a aprovação do SUS, em 88, nenhum governo investiu adequadamente no fortalecimento do SUS. Nem em termos financeiros, nem em termos de apoio político, nem em termos de valorização das estratégias previstas no SUS. Os conselhos eram realizados, né, de uma maneira eventual, sem um reconhecimento das tomadas de decisões. Alguns gestores não convocavam os conselhos, convocavam, mas faziam vistas grossas às propostas. As conferências não eram convocadas regularmente. Olha, observem só que, no período todo de governo de democratização, nós tivemos 4 conferências nacionais de saúde mental. A primeira em 87, a segunda em 91, a terceira em 2001, quer dizer, 10 anos depois, e a quarta em 2010. E a quarta foi convocada em decorrência de uma forte manifestação, a histórica marcha dos usuários e dos familiares pela convocação da conferência. Senão não saía. E saiu no último ano do último período de governo Luiz Inácio Lula da Silva. O ideal é que nós fizéssemos as conferências no início das gestões, para que nós pudéssemos organizar as propostas, as ideias, chamar a sociedade a construir coletivamente, conjuntamente, o processo de transformação, e não ao final de uma gestão. Então, tivemos apenas 4 conferências nacionais de saúde mental. Então, estamos vendo hoje, e também as conferências e os conselhos, né? Tanto que foram enfraquecidos. Estamos assistindo hoje mais claramente um desmonte do SUS, das políticas públicas de direitos. Eu não considero que estamos, nesse livro, Loucura e Transformação Social, o último capítulo dele, eu denominei de considerações, comentários finais, a contra-reforma sanitária e psiquiátrica ou desmonte do Estado de Direito no Brasil. Eu acho que estamos muito mais amplo do que o desmonte do SUS, da reforma sanitária, da reforma psiquiátrica, é o desmonte da nossa Constituição, do nosso Estado de Direito, dos mecanismos de participação, de construção social, uma enorme rejeição, uma tentativa de extinguir os conselhos, né? O crescimento da privatização, o retorno à privatização, tanto por planos de saúde quanto de empresas diretas de prestação de assistência, um crescimento mercantilista da ideia de sofrimento, especialmente de saúde mental. Vocês vejam, observem que, eu acho que a segunda expressão mais usada na mídia hoje, depois de morte, mortalidade, por causa da Covid, é saúde mental. Curiosamente, várias empresas dizendo estamos preocupados com a saúde mental, tanto empresas, indústrias, etc., quanto empresas de prestação de plano de saúde, etc. O que parece que nós estamos assistindo uma inversão de uma política de saúde, na questão de saúde, para uma política de mercado, né? E saúde mental, apesar... eu sinto mal-estar toda vez que eu ouço nessas matérias, eu leio, que claramente o termo saúde mental, ele vem com uma conotação de doença mental, de transtorno mental. Como está a doença mental, a saúde mental da população, como está a saúde mental? Então, um processo de patologização, né, muito forte, muito expressivo. Bem, agora, olhando para o futuro, né? Olhando para o futuro, com essa nova política de saúde mental do Ministério da Saúde. Nós, lá no início dos anos 70, falávamos em solidariedade, psiquiatria democrática, falávamos em questão democrática, né? Nunca esquecer que o documento original que propõe a ideia do SUS é um documento do SEBS, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, chamava Questão Democrática na Área da Saúde. Numa ideia de defesa da vida, de defesa de direitos, saúde como processo civilizatório, como processo de construção social, como processo de direitos, né? Saúde não é só tratamento de doenças, muito menos, nem só promoção de saúde, é promoção de vida.
uma moção de condições de vida digna, de vida reconhecida, de vida que possa ser valorizada, né? Então, hoje, nós estamos vendo ao contrário, estamos vendo fortes movimentos antidemocráticos, movimentos homofóbicos, racistas, preconceituosos, né, contra mulheres, contra negros, contra populações indígenas, contra a população LGBT, né, uma manifestação muito forte de rejeição, de exclusão e de extermínio mesmo dessas pessoas, desses segmentos sociais. Estamos vivendo um momento de negacionismo muito interessante, negacionismo. Eu botei entre aspas também, que me chama a atenção que entidades, sujeitos, autores negacionistas com a questão da Covid, da pandemia, da vacina, etc., são cientificistas quando falam do transtorno mental. Eu poderia citar pessoas, mas não é o caso aqui. Autores que negam o processo de contágio, de contaminação do vírus, de tratamento de solução através da vacina, e, no entanto, reivindicam os dados psiquiátricos, as pesquisas sobre neurotransmissores. Nós sabemos que essas pesquisas de neurotransmissores, né, há pouco tempo, o próprio Alan Francis, que organizou o DSM-4, fez uma autocrítica. Não existem marcadores, não temos esse mito criado pela indústria farmacêutica de que o transtorno mental é produto de um desequilíbrio químico cerebral. É um mito, é uma farsa. Não há comprovação disso. Pelo contrário, tudo indica que seja, não ao contrário, mas assim, um processo amplo. As pessoas que sofrem também sofrem. Não existe o corpo e a mente, existem as pessoas. Mas colocar a ideia do transtorno químico como causa do transtorno mentais é não só uma argumentação organicista, elementar, positivista, cartesiana, que está sendo superada pelo processo da epistemologia da complexidade, como uma forma de indução à ideia de que o sofrimento mental, ou transtorno mental, poderíamos falar de transtorno mental, sem necessariamente significar doença, um distúrbio de tal maneira que precisa de tratamento, ou que precisa muito mais especificamente de tratamento médico ou medicamentoso, né? Então, farmacológico. Esse negacionismo é curioso. Os negacionistas da Covid se encontram no cientificismo das teorias psiquiátricas, hoje amplamente debatidas, né? Existem autores importantes, pesquisas importantes, que, inclusive, a professora Joana Moncrief, que vai estar conosco dia 4 de novembro, agora, eu vou colocar no final a divulgação. Então, existe uma mudança, né, nas práticas. Eu coloquei algumas palavras-chave, né, os conselhos de participação social sendo extintos, o termo necropolítica entra no vocabulário social como política de extermínio, de ódio, de violência, de intolerância, né? Volta-se a muitas medidas de internação compulsória que produzem estragos terríveis na vida das pessoas. Agora, a internação de crianças em comunidades terapêuticas, que está sendo defendido, aí eu boto as comunidades terapêuticas com aspas, né? Porque deveriam procurar uma outra denominação. Não são nem espaços comunitários, nem terapêuticos. Podem ser religiosos, morais, pode ter outra conotação, mas não de instituições de produção de vida comunitária, né? Existem relatórios, existem inspeções que demonstram situações muito graves nessas instituições. E estamos vendo um momento em que a patologização, a transformação
da vida, do sofrimento das pessoas, da miséria, do desespero, do desamparo, a ausência de políticas públicas, acabando no mundo inteiro as políticas públicas de saúde, de educação, de aposentadoria, né, de apoio social, de assistência social, de seguridade, e as pessoas cada vez mais solitárias, acabando os espaços coletivos, seja os sindicatos, associações, etc., ficam mais fragilizadas à mercê, né, da mercantilização, do domínio do grande mercado cada vez mais concentrado. E uma das discussões que nós vamos fazer nesse seminário também, no dia 5 de novembro, o James Davis e a Esther Solano, dois estudiosos dessa questão do hiperliberalismo, o neoliberalismo e essas estratégias mais contemporâneas do capitalismo, de como desqualificar a vida, fragilizar as pessoas e patologizá-las, porque além de enfraquecê-las politicamente, então, se está acontecendo muito suicídio, depressão, situações de desespero, de desamparo, o problema não é do Estado, da falta de política, da falta de política de proteção social, política de emprego, política de trabalho, política de educação. O problema é das pessoas que têm problema de recaptação de serotonina no nível da sinapse. Então, essa banalização leva a um enfraquecimento das possibilidades de organização das pessoas, de organização não só política, mas também individual, de auto-organização, e, além disso, se tornam consumidores de medicamentos, né? E hoje a indústria farmacêutica, especialmente no campo da saúde mental, é um dos grandes mercados internacionais, das grandes redes industriais, é a da indústria farmacêutica, muito especialmente investindo na medicalização da infância, do TDAH, do comportamento, do mito também da venda de capacidade, melhoria da capacidade cognitiva, etc., etc. O livro do Robert Whittaker, que esteve aí no nosso Fórum de Direitos Humanos da Abrasme, o terceiro, como nosso convidado, que nós lançamos esse livro pela editora Fiocruz, Anatomia de uma Epidemia. Ele tem um outro livro agora chamado Psiquiatria sobre Corrupção e Influência, né? Sobre influência e corrupção institucional, e que demonstra, um livro muito sério, muito bem fundamentado, o quanto que a indústria investe em uma certa formação a partir de dados manipulados, e assim também a doutora Márcia Angel, lá da Universidade Johns Hopkins, demonstra isso, dados manipulados sobre a origem, né, a causa das doenças mentais, a incidência e a eficácia dos tratamentos medicamentosos. Hoje, faço parte, com ele e com outros pesquisadores, somos 2 pesquisadores da América do Sul, apenas no Instituto Internacional para a Retirada das Drogas Psiquiátricas. O uso de antidepressivos é considerado, em alguns países europeus, uma das questões mais graves de políticas públicas de saúde. Além disso, fortemente associado ao próprio suicídio, né? Então, aquilo que deveria ser tratado com medicamento pode estar, e há fortes indícios que esteja também relacionado ao aumento de suicídio. Então, são as várias questões que eu queria trazer, né, de uma leitura crítica, vendo a fragilidade da nossa rede, que poderia ser maior, e poderemos, eu acho que nós vamos retomar a condução da nossa história, vamos retomar o processo da saúde, do SUS, como o SUS se demonstrou eficaz agora na pandemia. Não fosse o SUS, o nosso cenário seria muito pior. A mortalidade, a pobreza, a desigualdade, né? Então, nós temos políticas públicas ainda de salvaguarda. O SUS é uma delas, certamente. E no campo da saúde mental, a reforma psiquiátrica, né? Então, temos aí que fazer essa tomada de consciência autocrítica, que deveríamos investir mais na criação de mais serviços, na formação de profissionais para a rede pública, como é o caso aí do mestrado, de pessoas que possam construir as políticas públicas de saúde mental e
com esse forte desafio hoje, né? Nós temos que ficar atentos. Parece importante para a nossa área que nós estejamos com mais pessoas com sofrimento, etc. Mas é muito importante ter uma relação mais reflexiva, mais crítica disso. Nós somos profissionais importantes da área de saúde mental. E somos tão importantes que não precisa que as pessoas estejam doentes, com um diagnóstico preciso, e que nem que essa doença seja um distúrbio qualquer neuroquímico, etc. Né? A psicanálise está aí para levantar isso. A importância que existe no campo da saúde mental, que sejam profissionais que ajudem a auto-organização, a reorganização da vida, para que as pessoas passem momentos de sofrimento, momentos de tristeza, momentos de crise e possam se organizar, possam voltar à sua vida, à sua autonomia. Deixo aqui, então, o convite para esse seminário Epidemia das Drogas Psiquiátricas. É o quinto seminário, né? Está dando para ver em cima, e vai ser transmitido integralmente pelo YouTube, no canal Vídeo Saúde, da Fiocruz, vamos, como eu disse, vamos ter alguns convidados internacionais e convidados nacionais. A inscrição é gratuita e eu conto com todo mundo lá. Agradeço mais uma vez a participação. Desculpe, eu pulei uns slides aí, talvez tenha ficado algumas coisas para falar, mas eu sinto muito também a questão do tempo, né, como ultrapassamos um pouco, para que não ficasse tarde, para que as pessoas não saíssem antes, né, que a gente pudesse concluir. Então, muito obrigado mais uma vez. É uma grande honra participar dessa aula de abertura, né? Foi chamado aula magna aí, mas entendendo? E há o convite para retornar e continuar, agora que as coisas estão mais ou menos reorganizadas, ao mestrado profissional de saúde mental da UFSC. Muito obrigado. Encerro assim. Seu microfone está fechado, Paulo. De novo. Tá, agora está ouvindo? Está ouvindo agora? Sim, estamos ouvindo. Paulo, muito obrigado pela sua participação nessa conferência magna. Acho que é magna mesmo, acho que é boa. É inicial, inaugurando essa turma aí nova que nós estamos iniciando, né? Que já tem logo o prazer de ver um grande ícone da reforma psiquiátrica falando, e é magna, porque é grande, é bonita. E eu acho que quando a gente fala, né, Paulo, quando você fala todas as coisas, faz um retrospecto de todas as coisas que fizeram a reforma psiquiátrica necessária, a gente se dá conta de que o futuro está em consolidar essa reforma. Estou vendo você falar aí das novas necessidades, das novas postulações, e eu sempre comparo a reforma psiquiátrica com a reforma em casa, né? A reforma em casa um dia tem que acabar, você reformou. A reforma psiquiátrica já está aí há 43 anos, e não acabou a reforma. Já era para ter reformado, né? E passamos para outro momento. Mas os retrocessos, os ataques, nunca deixaram que a reforma prosperasse, tanto quanto deveria prosperar. Prosperou muito. Você mostrou aí brilhantemente o que seria de todas essas pessoas, algumas que estão hoje aqui, inclusive conosco, deve ter pelo menos umas 10 pessoas que se autodenominam aí das formas melhores de se denominar, como usuários do serviço, ou como queiram chamar, pessoas que com experiência vivida, que outro destino não tinham se não fosse o manicômio. Então, você vê a importância que a reforma trouxe. Você tem hoje milhares de pessoas que estariam trancafiadas no manicômio se não fosse o processo da reforma. E o futuro está nisso, né? De que a gente acabe essa reforma. Acabar no sentido de consolidar
Acabar no sentido de chegar e dizer, olha, deu, acabou, não tem mais manicômios, estamos em outro momento histórico. Que era a proposta da lei do Marcos Rolim, que você citou, né? A proposta do Paulo Delgado, que foi deformada pelo substituto Sebastião Rocha, né? Que é a nossa lei 10.216, e as várias coisas que você falou aí, que foi apontando todo um mapa de tudo que há para ser feito nesse futuro incerto. Retomar essa luta. Então, algumas pessoas, às vezes, veem conferências sobre essas análises e veem uma visão, só falou, as coisas estão muito ruins, mas não, eu acho que eu percebo na sua fala também o grande teor de energia que nos dá para dizer, olha, continuamos a luta é contínua e vamos em frente, vai ter um fórum agora, 4 de novembro, e tem um encontro catarinense aqui, tem o mestrado profissional aí, ou seja, nós estamos mais vivos do que nunca, lutando e cumprindo essa missão de grande responsabilidade, que é trazer a saúde mental no campo da saúde para a melhoria da nação brasileira. Eu queria te agradecer tremendamente. Do ponto de vista protocolar, conferência não tem debate, não tem pergunta, não tem nada, e eu acho que esse é a grande contribuição, né? Mas eu vou passar, como eu sou meio inseguro com essas coisas, o que faz, o que não faz, eu posso perguntar para a Daiane, se ela está aí me ouvindo, para ver se tem alguma coisa importante no chat, né? Para manifestar aí para o Paulo, dizer alguma coisa, se tem alguma coisa que possa passar aí. Mas eu queria perguntar ao meu coordenador aí, o Sérgio. O Sérgio está aí também? O Sérgio não está me ouvindo? Mas queria ver se o... Ô, Walter, se você me autorizar, eu faço alguns comentários sobre as observações que tiveram no chat aí. Pronto. Entendendo? Primeiro, eu quero dizer da alegria, estou vendo um monte de gente aí, Sandra Vitorino, Adriana Moro, Nilo, Fernando, entendendo? Marcelo Dias, Fernando Spinato, Marcelo Dias, muita eu conhecida, muita gente querida fazendo questões aí, né? Então, eu estava mais assim, meio delicado, porque, né, o protocolo não queria te zoar. Então, mas eu só fazer um comentário, agradecer, eu acho que tem comentários legais aí, abraços para mim, as pessoas falando, lembrando de aulas, a Cleusa Pinto, lá de Goiás, que teve o curso em Goiás, né? Então, tem muita gente, achei muito bacana, né? E ver a gente, com essa coisa aí do Zoom, né? A gente consegue fazer reuniões que eram impensáveis há alguns tempos atrás, né? Então, eu acho assim, o Fernando perguntou, né? Foi invasão do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, o Walter também estava, a gente decidiu, foi no ano de 78, fazer um movimento de criar, no âmbito nacional, esse movimento de trabalhadores de saúde mental, jovens profissionais, sua grande maioria médicos, mas também outros profissionais, que pudéssemos ter uma outra orientação, como teve aí, a reforma psiquiátrica nasceu aí. E como ia ter o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, naquele formato, né, os médicos falando sobre as novas tecnologias, novos conceitos de doença, novos tratamentos medicamentosos em geral, aquela coisa toda, nós resolvemos tomar de assalto. Hoje, utilizaria a expressão ocupamos o Congresso. Ocupamos, fizemos aliados importantes, dentre os quais o professor Luiz Cerqueira. Eu tenho essas fitas cassete, muita gente não sabe o que é isso, era uma forma de registro de mídia que gravava, um gravadorzinho de mão, né? A fita cassete da fala final do Luiz Cerqueira, e foi muito importante, né? A gente tomar consciência, as pessoas falando de novos tratamentos, etc. A gente mostrava a foto, mas é isso que você está fazendo lá no hospital? É isso que esse tratamento possibilita, né? O que mudou a vida dessas pessoas? Então, foi muito legal, daí a gente criou, voltamos de Camboriú para um encontro aqui no Rio, quando veio Basália, Goffman, Castel, Guattari,
entendendo? Que foi aquele evento organizado por Gregório Barambliti, a quem eu presto uma homenagem também. Faleceu agora, dia 4 de outubro. É uma pessoa muito querida, que teve um papel muito importante aqui no Brasil e, fundamentalmente, naquele momento, para trazer as pessoas. O Marcelo Dias está levantando uma questão, tanto o Marcelo quanto... Deixa eu ver aqui rapidamente para ver se eu consigo localizar, que é sobre o Rafael Henrique, né? Quer dizer, eu acho que nós estamos... O Marcelo apareceu aí, né? A ideia de colocar a doença entre parênteses da fenomenologia não é negar alguma experiência que, na ausência, que nós chamamos de doença, é importante saber assim, a ciência ela tem capacidade de nomear, mas essa capacidade de nomear não é sinônimo de capacidade de explicar. Da mesma forma que eu nomeio um astro de planeta, o outro de satélite, o outro de cometa, não significa que eu consiga entender a essência daquela coisa em si, né? Como diria Kant, né? Então, a ciência é representação, em grande parte. Então, o colocar a doença entre parênteses não é negar a experiência, não é negar uma experiência de sofrimento, uma experiência de diversidade, mas é colocar em tensão, em reflexão, né, permanente essa relação, essa forma de lidar. Se eu colocasse entre parênteses, né, os conceitos psicopatológicos, eu não faria tantas coisas absurdas, né, como lobotomias, como internações compulsórias, como extermínio de vida de tantas pessoas em nome da ciência. Então, ao invés do penso, logo existo, de Descartes, é o penso, logo existo, de Foucault. É ter uma relação dialética, como Basile dizia, viver dialeticamente as contradições do real. Então, a ideia de colocar entre parênteses um conceito qualquer, fundamentalmente no campo das ciências sociais humanas, não é negar a existência, mas é colocar uma relação de tensão, de reflexão permanente. Eu acho que isso é muito importante. O que a psiquiatria oficial tenta vender é que essas experiências são causadas, né, por determinações precisas, definitivas, conhecidas. Né? Eu vi há pouco tempo no Fantástico o doutor lá dizendo que tem forte fundo hereditário. Aonde está isso? Qual é a comprovação científica? Onde está essa comprovação? O Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos parou de financiar pesquisas feitas pela Associação Médica Norte-Americana de Psiquiatria, parou de financiar pesquisas que usam o DSM-5 como base para as pesquisas, porque diz que não reconhece a cientificidade dessas argumentações. Então, existem outras questões, claro, envolvidas aí. Então, eu queria afirmar isso, e a reforma psiquiátrica, né, dizendo, ela é um processo político de enfrentamento, como o Rafael está perguntando. Sempre existirão lutas sociais pela igualdade, pelo direito de pessoas em situações diversas. Pode ser por uma deficiência física, por exemplo, né, que tem que ter cotas para a pessoa ter acesso ao trabalho, pode ser por uma questão de sexualidade, comportamento sexual. Da Vilma agora aí, a gerente de uma farmácia, saiu no jornal o Globo, pelo menos, dizendo, olha, se for viado, entendendo? Quer dizer, no processo de contratação, entendendo? Ela preocupada em contratar pessoas que pudessem ser identificadas como sexuais. Então, esse vai ser um processo o resto da vida. A discriminação contra negros, contra quilombolas, contra latinos, contra judeus, contra árabes, contra uns discriminando outros, né? E, especialmente,
a forte política de discriminação contra populações que são historicamente vulneradas, que foram escravizadas, que foram vítimas de violência histórica e social, né, que estão muito próximas da questão que nós estamos vivendo. Lembro também, a primeira vez que eu conheci Franco Basaglia, um texto dele, ele dizia: o que se tem sobre o louco é uma espécie de racismo também, né? Uma espécie de intolerância por uma forma de comportamento, porque nenhuma outra explicação, claro que é uma forma muito assim, talvez dramática de dizer, justifica por que as pessoas doentes, consideradas doentes, são tratadas dessa forma nesses manicômios, as fotos que a gente viu, né? Por que pessoas que mereceriam cuidado, tratamento, etc., são encarceradas de uma maneira tão violenta, nuas, famintas, desnutridas, vítimas do frio? Barbacena, como começamos o trabalho lá, descobrimos um cemitério com 60 mil corpos enterrados de pessoas sem identidades que morreram nessas instituições. Então, é uma luta permanente, a luta por direitos, por igualdade, seja por várias questões, como de sexo, sexualidade, gênero, raça, etnia, etc. É uma luta permanente na história da sociedade, né? A escravidão, o racismo, só foram possíveis porque existia forma de mercantilizar essas vidas, como mão de obra, escrava, e etc, etc. Não é uma luta fácil, né? Como dizia Augusto Boal, do Teatro do Oprimido, o que nós queremos é muito pouco, é só mudar o mundo. Isso aí, gente. Obrigado a vocês, Walter. Muito bem, Paulo. A gente agradece também. Foi um prazer enorme. Não dá vontade de a gente acabar aqui, a gente fica procurando um jeito de acabar aqui o evento, mas acho que todos aqui se sentiram brindados, né, pela sua presença, e espero que estejamos juntos outras vezes. Então, tá, pessoal, muito obrigado. Acho que estamos aqui terminados. Paulo, muito obrigado novamente. Vamos em frente, continuamos na luta. Pessoal do mestrado, parabéns aos estudantes que entram agora, ao nosso pessoal aí, palmas para todo mundo. Parabéns, bem-vindas, bem-vindos. Uma boa noite. Parabéns. E amanhã estamos aí no evento novamente. Temos ainda algumas Obrigado, coisas. Joana, do Libras, da Libras. Certo? Tchau. Boa noite. Parabéns aí pelo nome. Parabéns, boa noite. Boa noite.